Quando o líder do Terceiro Reich tirou a própria vida, seu império já era cinza. A estrutura política tinha desmoronado, o exército estava rendido e milhões de alemães fugiam entre as ruínas. Mas para as SS, a morte do homem ao qual haviam jurado fidelidade não foi o fim. Foi o sinal para continuar combatendo. Sem comando, sem Estado e sem objetivo militar, continuaram executando prisioneiros e resistindo a exércitos que já não tinham inimigos. O juramento ao Führer tornou-se sua última ordem. Na sua ausência, a fé transformou-se em mandato e a derrota em dever. Por que uma organização escolheu continuar lutando quando seu Deus político havia desaparecido? O que fez com que o juramento a um único homem pesasse mais do que a rendição de todo um país? A sombra da derrota, o Reich em ruínas. Nos últimos dias de abril de 1945, a Alemanha já não era um país, mas uma paisagem quebrada. As cidades, que durante anos haviam sustentado o mito de uma civilização invencível, reduziam-se a esqueletos de pedra, e sobre elas caía uma chuva constante de poeira, fogo e silêncio. Os trens haviam parado de circular, os ministérios tinham emudecido, e as mensagens que ainda chegavam da frente falavam de unidades isoladas, sem combustível, sem munições, sem ordens. Só restavam consignas de resistência, repetidas com a voz oca de um regime que se dissolvia sob suas próprias ruínas. O Terceiro Reich morria, mas sua morte não foi rápida nem limpa. No interior do bunker da chancelaria, em Berlim, Adolf Hitler continuava a dar ordens a exércitos que já não existiam, enquanto os projéteis soviéticos caíam a menos de 500 metros. Lá fora, a capital se transformava em um campo de batalha, onde lutavam idosos, crianças e soldados sem comando. Cada edifício se transformava em fortaleza, cada porão em tumba. As divisões da Wehrmacht, dizimadas e exaustas, mal conseguiam sustentar linhas temporárias antes de serem atropeladas. No entanto, em meio a essa decomposição geral, as unidades da SS continuavam operando com uma disciplina que roçava o irreal, executando as últimas ordens de um sistema que já não tinha sentido estratégico, mas sim uma lógica interna, a do fanatismo. As imagens de Berlim nesses dias são as de uma capital que se recusa a morrer em silêncio, ruas transformadas em trincheiras, corpos amontoados nas calçadas, e colunas de refugiados arrastando malas que já não conduzem a lugar nenhum. As divisões soviéticas avançavam pelos bairros orientais, casa por casa, entre a resistência desesperada de batalhões das Waffen-SS, jovens da Hitlerjugend e membros do Volkssturm, a milícia improvisada do regime. Em alguns setores, os combates eram tão próximos que as metralhadoras eram usadas desde os vãos das escadas e os tanques soviéticos disparavam a queima-roupa contra os portais. Não havia já estratégia militar, mas sim uma luta simbólica, manter a ilusão de um Reich eterno, ainda que durasse apenas algumas horas mais. Fora de Berlim, a desintegração seguia a mesma lógica. No oeste, os aliados cruzavam o Reno e avançavam em direção ao coração industrial do Ruhr, ocupando cidades inteiras sem encontrar resistência organizada. No leste, as tropas soviéticas devastavam o Oder e marchavam em direção ao centro, empurrando milhões de civis em retirada. No entanto, mesmo quando as colunas alemãs se dispersavam e os comandos locais pediam permissão para se render, os oficiais da SS insistiam em resistir. Em muitas aldeias, suas patrulhas percorriam as ruas à procura de desertores, pendurando corpos nos postes de iluminação com cartazes que diziam "traidor da pátria". Nos arquivos posteriores, essas execuções aparecem documentadas com precisão burocrática, datas, nomes e assinaturas estampadas por oficiais que sabiam que o Reich já não existia. A maquinaria do terror não foi desativada. Pelo contrário, voltou-se sobre si mesma. O inimigo já não estava apenas fora, mas também dentro. O soldado cansado, o camponês que escondia um fugitivo, o prefeito que sugeria render-se. O regime transformou a derrota em um crime e aqueles que a aceitavam em inimigos do povo. Os últimos tribunais de guerra, improvisados em porões e estações, emitiam sentenças de morte em questão de minutos. Numa Alemanha onde combustível era escasso e as estradas estavam destruídas,
as SS continuavam a destinar recursos para executar alemães. Essa foi a sua forma de continuar demonstrando fidelidade ao Führer. Nos campos de concentração, o colapso assumiu uma forma ainda mais sinistra. Desde janeiro de 1945, os nazis tinham começado a evacuação dos campos mais próximos da frente oriental. As marchas da morte, como as de Auschwitz, Stutthof ou Ravensbrück, tornaram-se no epílogo mais cruel do sistema de extermínio. Sob a custódia das SS, dezenas de milhares de prisioneiros foram obrigados a caminhar durante dias ou semanas para o interior da Alemanha. Caminhavam pela neve, com os pés envoltos em trapos, alimentados apenas com água suja e golpes. Quem parava era executado. Ao longo dos caminhos, ficaram corpos empilhados em valas, cobertos apenas com uma camada de terra ou neve. As unidades SS que dirigiam essas marchas sabiam que a guerra estava perdida, mas continuavam a cumprir ordens como se o Reich ainda tivesse futuro. Essa fidelidade cega não respondia unicamente ao medo ou à obediência. Era a consequência direta de uma formação ideológica total. Desde a sua fundação, a Schutzstaffel tinha sido mais que uma organização militar. Era uma comunidade fechada, um corpo de elite moldado sob um código de pureza racial, disciplina absoluta e devoção pessoal a Hitler. Nas suas escolas, nos seus rituais e no seu treinamento, incutiram uma visão do mundo onde a morte pelo Führer não era tragédia, mas redenção. Por isso, quando tudo desabou, a SS não soube render-se, apenas soube cumprir a sua missão até o limite do absurdo. Enquanto Hitler permanecia no bunker, seu círculo mais próximo recebia relatórios contraditórios. Na superfície, as ruínas da chancelaria estavam cobertas de poeira e estilhaços. Nos corredores subterrâneos, os mapas mostravam linhas que já não existiam. Ainda assim, as ordens continuavam chegando. Resistir a cada rua, manter posições impossíveis, destruir tudo que pudesse servir ao inimigo. O decreto Néron, assinado em março, ordenava a devastação completa das infraestruturas alemãs. A instrução era clara: se a Alemanha caísse, deveria cair com todo o seu povo. Essa lógica suicida foi acatada por muitos comandos da SS, que se viam como sacerdotes de um sacrifício coletivo. Não se tratava de vencer, mas de morrer corretamente. Nos últimos dias, Berlim transformou-se em um símbolo do delírio. Os comandantes das SS defendiam o distrito governamental com um fervor que beirava o ritual. Nos porões dos ministérios, improvisavam-se hospitais sem medicamentos e nos pátios fuzilavam desertores. As pessoas moviam-se entre o fogo e os escombros em busca de comida, enquanto os alto-falantes continuavam repetindo o slogan: "O Führer ainda está vivo, Berlim resistirá." O contraste entre a propaganda e a realidade atingiu um grau grotesco. Muitos civis não sabiam que Hitler já havia decidido morrer. As SS, por outro lado, sabiam o que se esperava delas: resistir até o último homem, mesmo sem líder. Fora da capital, o padrão era o mesmo. Na Tchecoslováquia, Áustria e no norte da Itália, unidades das Waffen-SS continuavam combatendo quando a rendição já era um fato. Em alguns casos, a resistência tinha um propósito tático: alcançar as linhas britânicas ou americanas para evitar cair em mãos soviéticas. Mas em muitos outros, a luta era puramente simbólica. Houve oficiais que preferiram fuzilar seus próprios homens antes de permitir que se rendessem. Em outros lugares, os comandantes SS continuaram executando prisioneiros até o último momento, destruindo arquivos, queimando corpos, tentando apagar toda a evidência dos campos. Sua guerra não era já contra o inimigo exterior, mas contra a evidência de sua própria derrota. O colapso do sistema político foi absoluto. Os ministérios deixaram de funcionar. As comunicações foram interrompidas e as divisões territoriais do partido se transformaram em pequenas ditaduras locais. Em algumas regiões, os Gauleiter se entrincheiraram com suas forças pessoais da SS, recusando-se a reconhecer qualquer autoridade que não fosse a de Hitler. Quando o almirante Karl Dönitz formou o chamado Governo de Flensburg após a morte do Führer, muitos comandantes da SS ignoraram suas ordens de cessar fogo. Para eles,
Hitler não tinha morrido. Sua palavra permanecia viva no juramento que tinham feito anos atrás, com a mão sobre a bandeira negra da SS. O resultado foi uma guerra sem direção, sustentada por um fanatismo que sobrevivia ao próprio Estado. Enquanto a Wehrmacht procurava negociar rendições parciais para salvar vidas, a SS continuava combatendo com uma mistura de orgulho, medo e fatalismo. Sabiam que não haveria clemência. Os julgamentos de guerra já eram inevitáveis e as atrocidades cometidas nos campos e nos territórios ocupados eram demasiado grandes para esperar piedade. Muitos compreenderam que sua única saída era morrer em combate ou por sua própria mão. Assim, as últimas batalhas do Reich foram povoadas de suicídios coletivos, incêndios intencionais e execuções mútuas entre camaradas. A população civil foi o espelho final dessa loucura. Famílias inteiras se refugiavam em porões sem água nem luz, ouvindo os disparos cada vez mais próximos. Muitos se rendiam aos soviéticos com bandeiras brancas improvisadas. Outros eram fuzilados pelas SS antes de poder fazê-lo. Em vilarejos da Baviera, Prússia Oriental e Morávia, repetiu-se o mesmo padrão. A guerra terminou para todos, menos para eles. Para as SS, render-se era trair não apenas ao Führer, mas a sua própria razão de ser. A obediência havia substituído a humanidade. 8 de maio de 1945, o dia em que a Alemanha assinou a capitulação incondicional, grande parte do país permanecia em ruínas. Os campos foram libertados um após o outro, revelando montanhas de corpos, crematórios ainda quentes e documentos meio queimados. As estradas estavam cobertas de prisioneiros libertados, refugiados e soldados desarmados. Mas entre eles ainda havia grupos armados que se recusavam a aceitar o fim. Nas florestas da Boêmia, nas montanhas do Tirol e nos vales austríacos, pequenos destacamentos das SS continuaram lutando durante dias, até semanas, após a rendição oficial. Alguns foram exterminados pelos soviéticos, outros, ao se verem encurralados, suicidaram-se em massa. A imagem final do Reich não é a de uma nação derrotada, mas a de uma estrutura ideológica que desmorona por dentro, arrastando consigo tudo o que havia construído. A morte de Hitler não libertou seus seguidores. Deixou-os sem direção, mas com o mesmo credo. A ruína material da Alemanha era visível. Cidades carbonizadas, pontes destruídas, fábricas arrasadas. Mas a ruína moral, mais profunda, manifestava-se na obstinação de quem ainda continuava atirando entre os escombros. Para eles, a guerra tinha deixado de ser uma questão política ou militar. Tinha se convertido em uma forma de fé, o juramento de sangue, a lealdade absoluta a Hitler. A fidelidade inabalável que a SS manteve até o colapso final do Reich não foi fruto do acaso nem de uma simples disciplina militar. Foi o resultado de um projeto psicológico meticuloso. Desde a sua origem, a organização havia substituído o conceito de obediência pelo de devoção absoluta, um vínculo que não unia o soldado à pátria nem ao Estado, mas a um único homem, Adolf Hitler. Essa transformação, do dever ao culto, foi o que permitiu que, mesmo após sua morte, milhares de homens continuassem agindo como se sua palavra ainda ressoasse em seus ouvidos. Quando Heinrich Himmler assumiu o comando da SS em 1929, a força não era mais que um pequeno destacamento de proteção do Partido Nazista. Em poucos anos, ele a transformou em uma ordem fechada, uma irmandade ideológica. A partir de 1933, após a tomada do poder, começou um processo de depuração interna e de reconfiguração simbólica. A SS já não devia ser uma polícia auxiliar do regime, mas sim seu núcleo espiritual. Himmler concebeu seus membros como guardiões do futuro do povo germânico, homens racialmente selecionados e moralmente preparados para encarnar o ideal do nacional-socialismo. Para isso, era necessário romper qualquer laço de lealdade tradicional. A família, a igreja, a moral burguesa e o Estado ficavam subordinados a uma nova fé. Em 1934, após a purga da Noite das Facas Longas, quando Hitler eliminou os líderes das SA e consolidou seu poder pessoal, a SS tornou-se sua guarda favorita.
Nesse mesmo ano, Himmler impôs um novo juramento a todos os seus membros. Não se tratava de uma fórmula ritual qualquer, era um contrato espiritual. O texto, pronunciado de pé, com a mão direita levantada diante da bandeira negra da organização, estabelecia um compromisso pessoal e intransferível com o Führer. A partir desse momento, o juramento já não era feito ao Estado alemão, nem mesmo ao Partido Nazista. Era feito diretamente a Hitler. Era um pacto pessoal que convertia a obediência em vínculo sagrado. Na linguagem da SS, o Führer não era um líder político, mas uma figura de destino, a encarnação da vontade alemã. Morrer por ele era morrer pela Alemanha, mas mais ainda, era morrer pelo cumprimento de um mandato histórico. O processo de incorporação à SS foi projetado para transformar a identidade do indivíduo. O recruta era separado de seu entorno civil, isolado de sua família e submetido a uma reeducação que combinava treinamento físico, instrução racial e doutrinação ideológica. Era ensinado que o mundo estava dividido entre os puros e os impuros, os fiéis e os traidores, os dignos e os degenerados. Cada passo, desde a saudação até o uniforme, tinha valor simbólico. A insígnia da caveira, longe de representar a morte como fim, simbolizava a disposição para morrer pela causa. Nas academias, os instrutores repetiam que a honra da SS chamava-se lealdade, frase que se tornou lema e dogma. Nesse marco de pensamento, a lealdade já não era um dever, mas uma virtude mística. A figura de Hitler, cuidadosamente construída através de propaganda, cerimônias e discursos, adquiria dimensões quase sobrenaturais. Era o escolhido, o redentor do povo alemão, o homem que havia restaurado o orgulho nacional após a humilhação de Versalhes. Nos rituais da SS, seu nome era pronunciado com solenidade. Seu retrato presidia as salas de instrução, e sua voz gravada era reproduzida antes de cada juramento. A estrutura do culto era tão meticulosa que mesmo os nascimentos, casamentos e funerais dentro da SS eram realizados sob fórmulas pagãs que excluíam a igreja e consagravam a união direta entre a comunidade e o Führer. A educação emocional dos membros da SS estava orientada a eliminar qualquer traço de dúvida. Himmler definia o verdadeiro SS como um homem de coração duro e alma pura, duro para executar, puro para acreditar. Essa dualidade se traduziu em uma ética de ferro que justificava a crueldade como virtude moral. A compaixão era considerada fraqueza, o pensamento crítico, deslealdade. Esperava-se do SS que obedecesse não por medo, mas por convicção. A obediência cega era uma forma de fé. Desobedecer, um pecado. Durante a guerra, esse princípio foi amplificado. Em cada frente, as ordens do Führer tornavam-se lei imediata. Quando foi decretada a invasão da Polônia, a aniquilação da inteligência e a eliminação de elementos subversivos foi executada por destacamentos das SS com precisão mecânica. O mesmo ocorreu na União Soviética, onde os Einsatzgruppen aplicaram o assassinato sistemático sob a premissa de que obedeciam a uma vontade superior. Nenhum desses homens precisou de uma justificativa moral. Seu juramento os isentava de pensar. Cada bala, cada execução, era uma extensão do mandato de Hitler. Com o passar dos anos, a obediência transformou-se em identidade. Um SS não podia conceber-se a si mesmo fora do quadro dessa lealdade. O seu valor pessoal não dependia do seu posto nem da sua habilidade, mas da sua fidelidade ao Führer. Nos manuais de doutrinação, insistia-se em que o soldado devia ser capaz de executar qualquer ordem sem hesitação e sem questionar. O objetivo era criar uma comunidade onde a vontade individual desaparecesse completamente, substituída por uma consciência coletiva, a do dever absoluto. Visualmente, essa fidelidade se exibia em cada cerimônia. Nas reuniões massivas do partido, os oficiais SS formavam na primeira linha, de preto, com o emblema da caveira brilhando sob a luz das tochas. O silêncio era parte do ritual. Quando Hitler aparecia, milhares de braços se erguiam em uníssono, e o eco da saudação preenchia o ar como um cântico.
Esses momentos não eram simples atos políticos. Eram liturgias seculares projetadas para reforçar a percepção de que o Führer era a encarnação viva do destino nacional. Nos olhos dos SS, render-se a ele era o mesmo que render-se à Alemanha, desafiá-lo, um ato de traição espiritual. Durante os anos de guerra, a SS foi consolidando sua própria religião interna. Os casamentos eram celebrados com cerimônias onde o símbolo da suástica substituía a cruz. As celebrações do solstício e as comemorações dos caídos se revestiam de misticismo germânico, evocando um passado mítico de heróis nórdicos e batalhas eternas. Himmler acreditava sinceramente que estava construindo uma nova aristocracia racial, e seu castelo em Wewelsburg devia ser o templo dessa fé. Lá, nos salões de pedra, eram desenhados rituais, estudavam-se genealogias e elaboravam-se os fundamentos de uma mitologia que convertia a SS em uma ordem de cavaleiros modernos, destinada a dominar o futuro. Nesse contexto, o juramento a Hitler não era apenas político, era teológico. Essa sacralização do Führer teve consequências diretas no comportamento do corpo. Quando as derrotas começaram a acumular-se, em 1943 e 1944, a reação interna não foi de questionamento, mas sim de maior fervor. As ordens de resistência total, as execuções por covardia, os ataques suicidas, tudo se justificava sob o argumento da lealdade. Para muitos oficiais, morrer antes que render-se era a única forma de permanecer fiel ao juramento. As cartas e os diários de alguns deles, recuperados depois da guerra, mostram uma constante: a ideia de que Hitler não podia ser traído, nem mesmo em seu fracasso, porque representava algo maior que ele mesmo. Em abril de 1945, quando o Führer se trancou em seu bunker, essa lealdade alcançou seu ponto mais alto. Os oficiais das SS que permaneciam em Berlim sabiam que a guerra estava perdida, mas continuaram agindo como se seu dever fosse imortal. Alguns, como Wilhelm Mohnke ou Otto Günsche, continuaram coordenando defesas impossíveis e mantendo a disciplina até o último momento. Quando Hitler se suicidou em 30 de abril, muitos deles se recusaram a acreditar nisso. Outros, ao conhecer a notícia, decidiram seguir seu exemplo. Suicidaram-se em suas posições, convencidos de que o juramento deveria ser cumprido até mesmo na morte. A última paradoxo da SS foi que sua lealdade a condenou. O mesmo juramento que os havia unido os isolou do resto do exército, do povo e, finalmente, da realidade. Quando o novo governo de Dönitz tentou ordenar uma rendição geral, muitos destacamentos da SS a rejeitaram. Não reconheciam outra autoridade que a do Führer. Em sua mentalidade, Hitler não podia morrer porque sua vontade era eterna. Assim, continuaram combatendo como espectros de um poder desaparecido, cumprindo um compromisso que já não tinha objeto. O juramento de sangue, concebido como símbolo de pureza e fidelidade, transformou-se em uma prisão. Havia eliminado a fronteira entre obediência e fé, entre dever e fanatismo. Por isso, quando o Reich desabou, os homens da SS não encontraram uma saída. A sua identidade estava atada a um líder morto e a uma ideia que não podia sobreviver à derrota. Nos escombros do Reich, a lealdade que havia sido sua força tornou-se sua condenação. Fanatismo institucional, a SS como religião de guerra. Quando Heinrich Himmler imaginou a SS, não a concebeu como uma simples força de segurança. Ele a projetou como uma ordem espiritual armada, um corpo que deveria representar a fusão entre a pureza racial, a disciplina militar e a missão ideológica do nacionalsocialismo. Nesse propósito, a SS transcendia as instituições políticas do Reich. Era sua essência, sua consciência, sua fé. Com o tempo, essa ideia se materializou até o extremo. Em meados da guerra, a organização havia se transformado em algo mais que um exército. Era uma religião de guerra, com dogmas, rituais, templos e mártires. O fanatismo que definia a SS não foi construído de improviso. Surgiu de uma combinação de mitologia, ciência racial e doutrinação política. Himmler via em seus homens os herdeiros de uma linhagem sagrada. Em sua visão,
A SS era uma nova nobreza germânica destinada a guiar a Europa em uma cruzada contra o mundo decadente do bolchevismo e da democracia. Para consolidar essa identidade, foram criadas estruturas educacionais exclusivas, as Junkerschulen, ou escolas de oficiais das SS, onde os aspirantes recebiam uma formação física e mental orientada para moldá-los como soldados de uma fé. Ali, não se ensinava apenas tática militar, era inculcada uma cosmovisão total. Nas salas de aula, falava-se sobre mitologia nórdica, runas, herança ariana, destino racial. Cada emblema, cada palavra, tinha um sentido transcendente. As insígnias de raios das SS não eram simples símbolos, mas representações do poder divino. O próprio Himmler supervisionou a criação de uma liturgia interna, uma série de rituais com os quais se pretendia substituir o cristianismo tradicional por uma espiritualidade germânica reconstruída. Nos solstícios de verão e inverno, as unidades celebravam cerimônias com fogo, cantos e juramentos coletivos, onde se exaltava a união do corpo e do sangue alemão. Nessas noites, a guerra deixava de ser um conflito temporário para se apresentar como uma purificação, uma prova espiritual do povo escolhido. Em seu centro simbólico, Himmler instalou seu santuário, o castelo de Wewelsburg, em Westfalia. Em suas torres e galerias de pedra, restauradas com meticulosidade, projetou um espaço sagrado para os altos comandos da SS. O design do castelo seguia um eixo esotérico, uma grande sala circular no piso inferior, conhecida como Gruppenführersaal, decorada com mosaicos em forma de sol negro, devia servir como local de reunião para os 13 cavaleiros do Reich, os comandantes que, segundo a visão de Himmler, custodiariam a pureza da raça germânica. Nesse espaço, a simbologia militar se transformava em liturgia. As reuniões incluíam leituras de textos históricos, invocações ao sangue e referências a um destino comum que transcendia o tempo. Ali foi forjado o mito de que a SS não era uma força humana, mas uma ordem mística destinada a governar séculos. Deste centro espiritual, a ideologia foi projetada para cada nível da organização. Os recrutas recebiam manuais onde lhes era lembrado que seu dever não era apenas obedecer, mas crer. Falava-se da guerra como um sacrifício necessário, uma purificação do mundo. Ensinava-se a desprezar a piedade, a ver a compaixão como fraqueza burguesa e a substituir a moral cristã por uma ética guerreira baseada na pureza e na força. Os hinos, as marchas, as saudações, tudo tinha valor ritual. Um SS devia acordar, comer, marchar e combater com a convicção de servir a uma missão cósmica. A desumanização do inimigo era parte essencial desse credo. Os judeus, os eslavos, os ciganos, os prisioneiros políticos, todos eram reduzidos a uma categoria biológica inferior, apresentada como ameaça existencial. A aniquilação não era considerada um crime, mas um ato de higiene espiritual. As ordens de extermínio, transmitidas com linguagem técnica, eram recebidas com uma mistura de fervor e frieza. Cada execução se tornava um rito de obediência. Os testemunhos posteriores revelam que muitos oficiais consideravam sua participação em massacres não como um fardo moral, mas como uma prova de lealdade e força. A violência havia sido sacralizada. O próprio Himmler foi o sacerdote supremo dessa religião política. Em seus discursos aos altos comandantes, insistia em que os membros da SS deveriam ser implacáveis em seu dever, mas nobres em espírito. Ele os comparava a monges guerreiros, guardiões da alma do povo alemão. Essa ideia de pureza espiritual, dentro da brutalidade material, definiu o caráter da organização. Enquanto a Wehrmacht seguia os princípios convencionais da guerra, a SS lutava por convicção doutrinária. A sua existência não dependia de vitórias táticas, mas da persistência de sua fé. Na prática, esse fanatismo produziu uma estrutura institucional que eliminou a compaixão e apagou os limites éticos. A administração dos campos de concentração funcionava com lógica ritual. Cada documento, cada procedimento estava impregnado dessa frieza doutrinal.
Os comandantes eram instruídos a ver o extermínio como cumprimento de um dever sagrado. Nas conferências de oficiais, falava-se de limpeza, de missão biológica, de dever racial. Substituiu-se a noção de pecado pela de impureza. Matar não era transgressão, era serviço. A SS foi estruturada como uma ordem total, com seu próprio sistema de casamento, de educação, de hierarquia e de punição. Os casamentos entre seus membros deviam ser aprovados pelo Escritório Central de Raça, que verificava a ascendência dos cônjuges até várias gerações passadas. Os filhos desses casamentos eram considerados patrimônio do Reich, inscritos desde o nascimento em registros especiais. Alguns foram destinados aos programas Lebensborn, criados para assegurar a expansão biológica do ideal ariano. Assim, a organização estendia seu controle além do campo de batalha. Governava o sangue, os corpos e o futuro. Cada membro era ao mesmo tempo soldado e portador de uma linhagem sagrada. A guerra era apenas uma etapa na construção de uma nova humanidade. Essa concepção transcendental teve consequências diretas na conduta militar. Na frente, as divisões das Waffen-SS se distinguiam por sua disciplina e ferocidade. Sua reputação era marcada tanto pela eficácia em combate, quanto pela brutalidade com que tratavam os prisioneiros e a população civil. Na Normandia, na Frente Oriental, nas Ardenas, seu comportamento foi idêntico. Não se rendiam, não negociavam, não concediam piedade. Cada derrota era interpretada como prova de fidelidade. Nos discursos internos, Himmler insistia que o sofrimento purificava o soldado, que a guerra era uma forma de redenção. Sob essa lógica, o sacrifício total adquiria um sentido redentor. Morrer era servir. O elemento religioso se reforçou à medida que a derrota se aproximava. Quando o Reich começou a desmoronar-se, a retórica das SS tornou-se abertamente mística. Nos comunicados internos, a guerra era descrita como uma batalha final entre o bem e o mal, uma luta apocalíptica pela sobrevivência do espírito germânico. Os inimigos eram demonizados, os aliados ocidentais apresentados como corruptos, os soviéticos como bárbaros sem alma. Nesse relato, a derrota não era possível, apenas o sacrifício. Por isso, quando as colunas do Exército Vermelho entraram em território alemão, as SS não se retiraram. Resistiram como cruzados que sabiam que seu templo estava a ruir, mas acreditavam que sua fé sobreviveria na eternidade. A linguagem burocrática da organização revela até que ponto esse fanatismo estava institucionalizado. As ordens de deportação, as execuções, as confiscações de bens, tudo era expresso em termos impessoais, quase litúrgicos. As palavras evacuação, tratamento especial, ação de limpeza eram eufemismos que ocultavam massacres. Porém, por trás dessa neutralidade havia convicção. Cada ato administrativo era um ato de fé. Nessa estrutura, o indivíduo não existia, apenas a missão. Visualmente, a SS era representada como uma comunidade estética de pureza. Os uniformes pretos, desenhados por Hugo Boss, faziam parte de um programa de identidade simbólica. A cor preta, tradicionalmente associada ao luto e ao mistério, foi reinterpretada como signo de autoridade e perfeição. As runas na gola, a caveira no boné, as insígnias prateadas, tudo era concebido para provocar respeito e temor, mas também para comunicar uma sensação de ordem sobrenatural. As paradas e cerimônias eram cuidadosamente coreografadas. As tochas, a música marcial, as formações geométricas reforçavam a ideia de que a SS era uma comunidade ritual, não um exército convencional. O fanatismo institucional também se manifestou na estrutura interna de controle. As SS vigiavam seus próprios membros com um zelo inquisitorial. Qualquer sinal de dúvida, de fraqueza, de crítica ao Führer ou à missão era punido. A obediência não era considerada suficiente, exigia-se entusiasmo. Um SS devia acreditar, não simplesmente obedecer. Himmler chegou a dizer que a obediência sem fé é mecânica, mas a fé sem obediência é perigosa. O equilíbrio ideal era a fusão total de ambas. Essa exigência produziu uma elite psicologicamente blindada.
homens capazes de cometer atrocidades com serenidade, porque acreditavam agir em nome de uma verdade absoluta. Quando o fim se aproximou, a religião da SS atingiu sua apoteose. Os altos comandos sabiam que o Reich estava perdido, mas pregavam a ideia de que a morte coletiva seria a culminação do sacrifício. Nos últimos discursos de Himmler perante seus oficiais, falava-se de uma transmissão do espírito. Embora os corpos caíssem, dizia ele, a ideia sobreviveria. Nos campos, os comandantes repetiram essa consigna. Muitos ordenaram execuções finais e destruíram arquivos com a convicção de estarem protegendo a pureza da causa. Em suas mentes, o mundo posterior ao Reich seria um mundo impuro. Seu dever era desaparecer antes de se contaminarem. A SS havia alcançado o que Himmler sonhou: construir uma organização que confundia o dever com a fé, a morte com a vitória. Nessa lógica, render-se era uma blasfêmia. Por isso, após o suicídio de Hitler, as unidades SS não se desintegraram de imediato. Continuaram combatendo porque sua religião não dependia do corpo do Führer, mas da sua ideia. O Führer podia morrer, mas o juramento, o dogma, continuava vigente. A lealdade tinha se tornado em teologia, a guerra em liturgia, o sacrifício em sacramento. O silêncio após a morte do Führer. Em 30 de abril de 1945, às 13h30 da tarde, o som seco de um tiro marcou o fim de uma era. Em um quarto escuro do bunker da chancelaria, entre mapas inutilizados e paredes que tremiam pelos bombardeios soviéticos, Adolf Hitler tirou a própria vida. Lá fora, os canhões do Exército Vermelho continuavam estrondando, mas dentro do refúgio subterrâneo fez-se um silêncio absoluto. Foi o primeiro instante de calma que Berlim conheceu em semanas, um silêncio que não era alívio, mas vazio. Naquele mesmo momento, milhares de homens da SS, dispersos na frente, continuavam combatendo sem saber que seu Führer já não existia. Durante os dias anteriores, o cerco soviético sobre a capital tinha se fechado completamente. As últimas divisões que ainda respondiam às ordens do Comando Central estavam isoladas. As comunicações com o exterior eram intermitentes e a informação era transmitida por mensageiros que muitas vezes morriam antes de chegar ao destino. Dentro do bunker, Hitler tinha ordenado resistir até ao fim. Recusava-se a fugir, convencido de que o seu destino devia cumprir-se na capital do Reich. Essa obstinação foi partilhada e até superada pelos seus guardiões. Os oficiais da SS que guardavam cada acesso e cada corredor do labirinto subterrâneo como se protegessem um santuário. Quando o líder se suicidou, o seu círculo imediato, Joseph Goebbels, Martin Bormann, Wilhelm Mohnke, Otto Günsche e outros, guardou o segredo. Os corpos de Hitler e Eva Braun foram borrifados com gasolina e queimados no jardim da chancelaria, enquanto o fogo se confundia com as labaredas dos edifícios em ruínas. Apenas um punhado de pessoas presenciou o ato. A notícia foi mantida oculta durante horas, até mesmo dias, para evitar o colapso moral das tropas que ainda lutavam. No entanto, o boato começou a se espalhar como um vento gelado. Nos porões, nos postos de comando, nos abrigos, sussurrava-se que o Führer estava morto. E com essa notícia, quebrou-se o próprio sentido da guerra. Para a Wehrmacht, a morte de Hitler significava o fim lógico da resistência. Os oficiais sabiam que não restava nada para salvar. Mas, para as SS, o impacto foi diferente. Não era apenas a perda de um líder político, mas a morte do objeto de sua fé. Durante mais de uma década tinham vivido sob o juramento pessoal ao Führer, e esse vínculo tinha substituído todas as lealdades tradicionais. De repente, a figura a quem deviam obediência absoluta desaparecia, e com ela se abria um vazio impossível de preencher. O resultado foi paradoxal. Muitos de seus comandos não se renderam, mas continuaram lutando precisamente porque Hitler havia morrido. Morrer depois dele era a única maneira de manter seu juramento. Na superfície, Berlim se desintegrava. Os soviéticos avançavam desde o leste, os tanques cruzavam as pontes do Spree e as ruas se transformavam em corredores de fogo. Os restos das divisões Nordland e Charlemagne, compostas por voluntários estrangeiros da Waffen-SS,
defendiam os acessos ao distrito governamental. Lutavam sem esperanças, em grupos de 20 ou 30 homens, entre os escombros e as chamas. Muitos sabiam que a guerra estava perdida, mas se recusavam a se render. Para eles, resistir era cumprir um dever sagrado, não abandonar o Führer, mesmo na morte. O contraste com a população civil era dilacerante. Nos abrigos, as famílias esperavam o fim sem entender por que ainda se lutava. Do lado de fora, as ruas estavam cobertas de poeira, corpos e documentos que o vento espalhava. As bandeiras com a suástica, enegrecidas pela fumaça, penduravam-se nas varandas como sombras de um passado que se negava a desaparecer. Em meio a essa paisagem, os oficiais SS mantinham a disciplina. Continuavam emitindo ordens, fuzilando desertores, organizando patrulhas, como se a estrutura do Reich ainda existisse. A ideia de se render era impensável. O juramento tinha que ser cumprido até o último segundo. Em 1 de maio, quando Goebbels e sua esposa Magda envenenaram seus 6 filhos e cometeram suicídio, o círculo do poder nazista extinguiu-se definitivamente. Mesmo assim, a máquina da SS continuou funcionando por várias horas mais. Em diferentes pontos de Berlim, os batalhões SS continuaram disparando contra tanques soviéticos, defendendo edifícios administrativos que já não tinham valor. Alguns o faziam por inércia, outros por convicção. A ordem para cessar fogo não chegou ou foi ignorada. Nos relatórios soviéticos daqueles dias, menciona-se núcleos de resistência fanática que combatiam com uma intensidade desproporcional. Eles não respondiam a comandos visíveis, simplesmente não aceitavam a rendição. Naqueles grupos, a guerra havia deixado de ser uma estratégia e havia se convertido em uma forma de existir. Enquanto isso, fora da capital, o caos se multiplicava. No norte, o almirante Karl Dönitz, designado sucessor pelo próprio Hitler, formou o chamado Governo de Flensburg. Seu objetivo era negociar uma rendição parcial, buscando salvar vidas e evitar a ocupação total pelos soviéticos. Mas sua autoridade era frágil. A maioria dos comandos SS não reconhecia Dönitz. Consideravam que somente o Führer podia ordenar-lhes o fim do combate. Sem Hitler, não havia autoridade legítima. Por isso, nas semanas seguintes, muitas unidades SS continuaram a operar como entidades autônomas, recuando para o sul ou para os Alpes bávaros, onde esperavam resistir ou morrer. Na Áustria, na Checoslováquia, no norte da Itália, repetiu-se o mesmo padrão. Pequenos grupos das Waffen-SS continuavam a combater mesmo após a rendição oficial de 8 de maio. Em Praga, por exemplo, a resistência checa e as tropas soviéticas enfrentaram-se durante dias a destacamentos SS que se recusavam a entregar as armas. Na Áustria, alguns batalhões tentaram abrir caminho para o Tirol na esperança de se renderem aos americanos, mas outros preferiram lutar até serem aniquilados. Havia nessas ações uma mistura de fatalismo, medo e fé. Muitos sabiam que, se caíssem prisioneiros, seriam executados por seus crimes. Outros simplesmente não concebiam a vida sem guerra. A SS lhes havia ensinado a ver a existência como serviço permanente, e sem Führer, o serviço só poderia terminar na morte. No interior da Alemanha, o vazio de poder gerou cenas de desespero. Em vilas e aldeias, os oficiais locais das SS mantinham a autoridade com terror. Apesar do colapso, continuavam executando civis acusados de derrotismo ou colaboração com o inimigo. Em muitos lugares, os vizinhos içaram bandeiras brancas para indicar sua rendição aos aliados. Em resposta, as patrulhas SS fuzilaram os responsáveis. O fanatismo tornou-se uma forma de repressão interna. Era a última tentativa de manter a ordem do Führer em um mundo que já não a precisava. O silêncio que seguiu a morte de Hitler não foi um silêncio de paz, mas de incredulidade. Os rádios transmitiam fragmentos de discursos antigos, repetições de proclamações sem sentido. A propaganda continuava insistindo na vitória final, mesmo quando os tanques inimigos já ocupavam os subúrbios de Berlim. Ninguém queria ser o primeiro a pronunciar a palavra derrota. Nos escritórios das SS, os retratos do Führer permaneciam pendurados nas paredes, cercados de fumaça e poeira, como ídolos que ninguém se atrevia a retirar. Nesses dias,
o mito substituiu a realidade. Hitler, morto ou vivo, continuava sendo o centro de uma fé que nem mesmo o suicídio podia destruir. Em alguns setores das SS, começaram a circular versões de que o Führer não havia morrido, mas sim se retirado para continuar a luta de outro lugar. Esse boato, alimentado pelo medo do vazio, ajudou a prolongar a resistência. Muitos preferiam acreditar em sua sobrevivência a enfrentar a evidência de sua derrota. O juramento ao Führer transformou-se então em uma espécie de mandato eterno. Não importava se seu corpo havia desaparecido, sua palavra permanecia viva na mente de seus homens. Cada tiro, cada ato de violência após sua morte era uma forma de mantê-lo presente. A morte de Hitler também revelou as fraturas internas da hierarquia nazista. Himmler, ciente de que o Reich estava perdido, tentou negociar com os aliados às escondidas do Führer nas últimas semanas. Quando Hitler soube de suas gestões, despojou-o de todos os seus cargos, mas após o suicídio, Himmler reapareceu, tentando oferecer a rendição da Alemanha ao Ocidente. Ninguém lhe deu atenção. Sua autoridade havia evaporado junto com a do Führer. Em contrapartida, os homens que ainda combatiam sob o emblema da caveira continuaram fiéis a um comando inexistente. No terreno, o fanatismo era mais forte que a política. O contraste final ocorreu em 8 de maio de 1945. Enquanto em Reims e em Berlim eram assinados os documentos de capitulação incondicional, muitas unidades das SS nem sequer receberam as ordens de cessar-fogo. Em alguns casos, os mensageiros enviados pelos comandos alemães foram executados por trazer a notícia. Em outros, os comandantes ordenaram continuar a resistência até o último cartucho. As horas seguintes foram um caos de confrontos isolados, suicídios e execuções. Os soldados da SS que se rendiam aos soviéticos sabiam o que os esperava: interrogatório, tortura e quase sempre a morte. Muitos preferiram estourar a cabeça ou lançar-se sobre suas próprias granadas. Nos rios e florestas do leste da Alemanha, foram encontrados centenas de corpos com os uniformes pretos ainda intactos, os emblemas brilhando sob a chuva. O silêncio após a morte do Führer foi, na realidade, um eco prolongado de sua voz. Durante anos, Hitler tinha falado de sacrifício, destino e pureza. Na hora final, esses conceitos se transformaram em ordens silenciosas que continuaram a guiar seus fiéis. A SS não precisava receber instruções, já as tinha gravadas na consciência. Mesmo sem líder, o sistema continuou funcionando por inércia ideológica. Os campos continuaram sendo evacuados, os prisioneiros assassinados, os documentos destruídos. Era como se o Reich, ainda morto, continuasse matando. Quando finalmente os canhões silenciaram, a Alemanha era um país em ruínas físicas e morais. Os restos das SS foram capturados, julgados ou executados sumariamente. Mas o eco do juramento continuou ressoando. Muitos prisioneiros nos interrogatórios continuavam referindo-se a Hitler como meu Führer no tempo presente. Alguns afirmavam que não haviam lutado pela Alemanha, mas por ele. Essa persistência mostra até que ponto a lealdade pessoal havia substituído toda a noção de realidade. As últimas ordens: resistência, execuções e autodestruição. Nos últimos dias do Reich, as ordens já não eram estratégias, eram rituais de morte. As comunicações haviam se desintegrado, as frentes estavam quebradas, os altos comandos dispersos ou mortos. Mas os teletipos e transmissores que ainda funcionavam continuavam emitindo mensagens breves, repetidas com uma cadência obsessiva: resistir, destruir, não se render. Essas foram as últimas palavras de um sistema que se recusava a admitir seu fim. Para as SS, essas ordens se tornaram mandamentos sagrados. Nos escritórios destruídos, nas florestas convertidas em trincheiras, nas aldeias que ainda ardiam, continuavam sendo seguidas como se a guerra ainda pudesse mudar o curso do mundo. No bunker da chancelaria, a última ordem de Hitler antes de seu suicídio foi clara: não capitular. Não deveria existir um segundo de cessar-fogo, nem uma assinatura que significasse rendição. Aquela consigna, transmitida através de oficiais SS e mensageiros que escaparam do cerco, se multiplicou como um eco pelas ruínas do Reich.
Muitos já não sabiam quem mandava, nem sequer se seus superiores ainda estavam vivos, mas as palavras do Führer, embora pronunciadas pela última vez, tornaram-se voz eterna. Resistir até a morte não era uma opção, era o único modo de existir. Os campos de concentração, as frentes em retirada e as cidades devastadas foram os cenários onde essa lógica atingiu seu ponto mais brutal. Desde janeiro de 1945, o aparato das SS havia iniciado uma operação de limpeza desesperada, apagar os vestígios do crime. Os fornos crematórios trabalhavam até o último dia, os arquivos eram queimados ou enterrados, as testemunhas executadas. Em Auschwitz, em Buchenwald, em Ravensbrück, em Dachau, em Mauthausen, a chegada do inimigo era anunciada com a mesma frase: nada deve restar. E assim foi. Milhares de prisioneiros foram evacuados em marchas forçadas sob a neve ou a chuva, sem comida nem abrigo. As colunas humanas se estendiam pelos caminhos, guardadas por soldados das SS que atiravam em quem caísse. Em alguns trajetos, os camponeses contavam mais corpos mortos que vivos. Os povoados por onde passavam essas procissões se tornavam cemitérios improvisados. Ninguém podia ajudá-los. Quem oferecesse água ou pão era fuzilado. A ordem não era só evacuar, era desaparecer os vestígios, aniquilar o que restasse. Os relatórios aliados posteriores encontraram fossas recém-cavadas, fornos destruídos com dinamite, arquivos embebidos em gasolina. Em alguns campos, os guardas abandonaram seus postos apenas quando o inimigo já estava às portas, deixando para trás milhares de cadáveres insepultos. Não houve deserção por consciência, só o cumprimento até o último instante. Nas frentes, a situação era igualmente desesperada. No leste, os restos das divisões SS combatiam sem coordenação, agarradas a pequenas cidades e aldeias, como se cada uma fosse a capital do Reich. Em Berlim, a defesa do distrito governamental se prolongou além do razoável. A divisão Nordland, composta em grande parte por voluntários escandinavos, resistiu até esgotar suas munições. Muitos de seus homens morreram nos túneis do metrô ou nas ruínas dos ministérios, defendendo posições que já não tinham sentido. Os cadáveres ficaram alinhados, os uniformes negros cobertos de pó branco e cinza. No oeste, a retirada para o Reno foi uma marcha de fantasmas. As estradas estavam cheias de veículos queimados, carros sem combustível, colunas de civis e soldados entrelaçados. No entanto, no meio do caos, os oficiais SS ainda organizavam fuzilamentos. Ao longo de março e abril, centenas de soldados alemães foram executados por covardia ou rendição não autorizada. As forcas improvisadas multiplicavam-se nas aldeias, com corpos pendurados e cartazes que diziam "Eu traí o Führer". Os verdugos seguiam as últimas ordens: punir o fraco, eliminar o traidor, sustentar a fé através do terror. Nos últimos dias de abril, o fanatismo alcançou uma intensidade quase litúrgica. Os comunicados das SS já não falavam de vitórias nem de táticas, mas de honra e sacrifício. Himmler, desde o norte, enviava mensagens contraditórias. Por um lado, tentava negociar com os aliados. Por outro, exortava seus homens a manter a resistência. A organização fragmentou-se, mas cada fragmento seguiu repetindo o mesmo dogma: a SS não se rende. Na Tchecoslováquia, destacamentos inteiros continuaram combatendo durante dias após o armistício. No campo de concentração de Theresienstadt, as execuções prosseguiram mesmo quando já se sabia que o Reich havia capitulado. Em Mauthausen, os prisioneiros foram assassinados horas antes da chegada das tropas americanas. Os relatos dos libertadores descrevem fornos ainda quentes, corpos amontoados nos pátios e ordens escritas que diziam: não deixar testemunhas. O colapso final do Reich não foi uma rendição, mas uma autodestruição progressiva. A maquinaria nazista, incapaz de conceber a derrota, voltou-se contra si mesma. Em muitas aldeias, os líderes do partido e os oficiais SS suicidaram-se em grupo junto com suas famílias. Magda e Joseph Goebbels marcaram o tom. A ideia de que a morte era preferível ao mundo sem Hitler espalhou-se como uma praga.
Em Leipzig, Hamburgo, Lübeck e Munique, os suicídios coletivos atingiram números assustadores. Nos escritórios do partido, as bandeiras foram incendiadas e os retratos do Führer queimados com solenidade, como se fossem relíquias sagradas. A morte de Hitler havia inaugurado uma nova liturgia, a morte como última obediência. Na região da Baviera, os últimos bastiões da SS se entrincheiraram em mosteiros e castelos, convencidos de que os aliados executariam a todos os capturados. Alguns tentaram destruir seus próprios arquivos antes de fugir. Outros se suicidaram com cianeto ou atiraram uns nos outros para evitar a captura. No lago Tegernsee, um grupo de oficiais das Waffen-SS formou-se em círculo, bebeu veneno e morreu com o uniforme posto. Na Áustria, um destacamento executou dezenas de prisioneiros antes de detonar os depósitos de munições, suicidando-se junto a eles. O Reich morria devorando seus filhos, fiel ao seu princípio de que a derrota não devia deixar sobreviventes. O medo ao inimigo soviético reforçou esse impulso. As tropas do Exército Vermelho avançavam com um rastro de vingança acumulada durante 4 anos de guerra brutal. Os soldados alemães sabiam o que os esperava. As SS, cientes de seu papel nos massacres no Oriente, não esperavam clemência. As mulheres, os idosos e as crianças fugiam para o oeste, buscando os exércitos estadunidenses. Nessa fuga, as SS se interpuseram, obrigando os civis a permanecer. Fuzilando aqueles que tentavam cruzar sem permissão, o dogma do sacrifício total exigia que o povo alemão compartilhasse o destino do Führer. Essa ideia, impressa no Decreto Nero, permanecia viva em cada oficial que ordenava destruir pontes, queimar fábricas ou explodir barragens. A autodestruição se tornou política de Estado até o último instante. As últimas horas do regime foram um catálogo de gestos simbólicos. Em Berlim, alguns oficiais SS continuaram patrulhando as ruas mesmo após a rendição. No jardim da chancelaria, onde os corpos de Hitler e Eva Braun tinham sido cremados, os soldados soviéticos encontraram restos calcinados e o cheiro persistente de gasolina. Nos porões, os arquivos da Gestapo estavam empilhados, prontos para serem queimados. As paredes estavam cobertas de slogans, fiel até a morte. No bunker de Himmler, os documentos sobre as deportações foram destruídos na noite de 4 de maio. Na manhã seguinte, o próprio Reichsführer se disfarçou de policial militar e tentou escapar para o norte. Quando foi capturado pelos britânicos, suicidou-se com uma cápsula de cianeto. Sua morte fechou o círculo da fé. O sumo sacerdote da SS tinha escolhido desaparecer antes que se render. A violência final também teve uma dimensão íntima. Nos lares, muitos oficiais mataram suas esposas e filhos antes de suicidarem-se. A justificativa era sempre a mesma: evitar a desonra, evitar cair nas mãos do inimigo, evitar viver em um mundo sem o Führer. Nas cidades ocupadas, os soldados aliados encontraram casas fechadas com as janelas seladas e o cheiro de gás no ar. Os corpos estavam dispostos com cuidado, os uniformes dobrados, as insígnias no lugar. A morte tinha se tornado cerimônia. A guerra terminava, mas a fé nazista continuava em sua forma mais pura, a aniquilação voluntária. Ao longo do mês de maio, enquanto a Alemanha assinava a capitulação incondicional, a resistência residual da SS foi extinta à força. Na Checoslováquia, as batalhas de Praga prolongaram-se até o dia 11 de maio. Na Áustria, grupos armados foram caçados nas florestas durante semanas. Alguns sobreviventes esconderam-se sob identidades falsas, outros foram executados sem julgamento. Mas, mesmo na derrota, os prisioneiros da SS mantinham uma calma imperturbável. Nos interrogatórios aliados, respondiam com frases rituais. Cumpri minhas ordens, fui fiel, o Führer confiava em mim. Suas vozes careciam de emoção, como se continuassem a repetir um catecismo aprendido. A obediência havia se tornado sua única forma de absolvição. Quando os canhões silenciaram e a fumaça se dissipou, a Alemanha era um vazio. As cidades pareciam cemitérios abertos, as estradas, filas intermináveis de prisioneiros e cadáveres. Entre os escombros, os uniformes pretos da SS continuavam aparecendo,
cobertos de poeira, com as caveiras brilhando sob o sol. Os corpos jaziam juntos, oficiais e soldados, executores e vítimas. O fanatismo havia cumprido sua promessa final: desaparecer com seu Deus. Sem Führer, sem Reich, a dissolução impossível. Em 8 de maio de 1945, às 23h01, o eco dos canhões cessou oficialmente. A Alemanha havia assinado a capitulação incondicional e, com isso, terminava a guerra na Europa. Mas, para muitos homens das SS, a rendição não foi um fato militar, mas um vazio metafísico. O Reich havia desaparecido, o Führer morto, o comando dissolvido. No entanto, as unidades negras continuavam existindo nas florestas, nas montanhas, nos caminhos semeados de ruínas. O Estado que os havia criado já não existia, mas eles continuavam lá, agarrados a uma fé que não sabia morrer. Nos dias imediatos à rendição, o caos cobria toda a Alemanha. Os comboios de prisioneiros, os refugiados e as colunas de soldados desarmados se entremeavam em uma maré humana que avançava sem direção. As aldeias estavam reduzidas a escombros, as estradas bloqueadas por veículos queimados. Em meio a essa decomposição, as SS se recusavam a desaparecer. Nos relatórios aliados, repetia-se a mesma descrição: grupos dispersos, bem armados, uniformes intactos, atuando sem coordenação aparente, mas com idêntico propósito: não se render. Muitos deles nem sabiam que a guerra tinha acabado. Os rumores circulavam entre as ruínas com versões contraditórias: que o Führer tinha escapado, que um novo governo ainda permanecia no norte, que as armas milagrosas ainda chegariam. Outros sabiam, mas não podiam aceitar a realidade. Para esses homens, o fim do Reich era o fim do mundo. Tinham sido formados para obedecer, não para sobreviver por conta própria. E na ausência do Führer, a obediência se transformou em ritual vazio. Continuaram marchando porque parar teria sido reconhecer a derrota. No norte, na região de Flensburg, o almirante Karl Dönitz tentava exercer seu papel como sucessor nominal. Seu governo era uma sombra, carecia de poder, carecia de exército, carecia de país. Tentou negociar a rendição escalonada para evitar o avanço soviético, mas suas ordens mal alcançavam uma parte da Wehrmacht. A SS, fiel à sua lógica interna, ignorou sua autoridade. Para eles, Dönitz não era mais do que um funcionário do ocaso. Sua existência não fazia sentido dentro do dogma da lealdade pessoal ao Führer. Sem Führer, não havia obediência possível, apenas a prolongação mecânica do dever. Os aliados começaram então a caça sistemática dos remanescentes das SS. Nas cidades, as unidades americanas e britânicas estabeleceram campos de concentração improvisados para os prisioneiros. As divisões soviéticas, por outro lado, agiram com uma violência implacável. Os soldados do Exército Vermelho consideravam as SS a encarnação do inimigo absoluto, os algozes de milhões de seus compatriotas. As represálias foram imediatas. Na Pomerânia, Silésia e Prússia Oriental, os prisioneiros SS eram executados sem julgamento, alinhados junto às estradas ou nos pátios de fábricas destruídas. Os relatórios soviéticos falam de limpeza, o mesmo termo que a organização tinha usado para justificar seus próprios crimes. O terror mudou de sinal, mas não de tom. Os povos alemães viram como os carrascos de ontem se tornavam vítimas, arrastados pelos mesmos caminhos onde antes tinham feito marchar outros. Muitos deles tentaram despir-se de seus uniformes, romper as insígnias, misturar-se com os civis. Mas a marca era visível. As runas tatuadas sob o braço, o número de identificação, a postura rígida. Tudo os denunciava. As SS haviam criado seu próprio estigma, e agora esse símbolo se convertia em condenação. Nos campos de prisioneiros, a desintegração moral foi imediata. Os interrogatórios aliados revelaram algo perturbador. Os homens das SS não expressavam culpa nem arrependimento. Nas suas respostas, a guerra continuava viva. Alguns asseguravam que tinham cumprido ordens por disciplina, outros afirmavam com orgulho ter servido por honra. Muitos recusavam-se a falar do Führer no passado. A rendição não os libertou, deixou-os suspensos num limbo de identidade.
tinham vivido como parte de uma ordem eterna e agora não sabiam ser indivíduos. A derrota não os desarmou, deixou-os sem alma. A tentativa de dissolver a organização foi tão complexa quanto desmantelar um mito. Os aliados proibiram a SS, confiscaram seus arquivos e declararam criminosos todos os seus membros. Mas a estrutura era vasta. Não se tratava apenas de divisões militares, era uma rede que abrangia ministérios, indústrias, escolas, famílias. A SS tinha sido o esqueleto invisível do Reich, e arrancá-lo equivalia a desmembrar a nação inteira. Os oficiais capturados na frente foram separados dos soldados rasos, mas na prática ninguém podia distingui-los. Os interrogatórios em massa revelaram uma uniformidade de pensamento inquietante. Todos repetiam as mesmas fórmulas, as mesmas palavras, as mesmas justificações. Era o eco de um doutrinamento que havia suprimido qualquer individualidade. Nos julgamentos sumários realizados nos primeiros meses, milhares foram executados sem registro. Em aldeias da Polônia, Tchecoslováquia e Hungria, os camponeses reconheciam seus antigos opressores e os entregavam aos soviéticos. Alguns eram fuzilados no ato, outros linchados pela população. Os aliados ocidentais, mais metódicos, começaram a coleta de documentos para os futuros processos judiciais. Em Nuremberg, os promotores reuniam os relatórios dos campos, as ordens assinadas por Himmler, os planos de deportação. Cada folha era uma peça de uma maquinaria invisível que agora deveria ser desvendada. Mas, enquanto os juízes preparavam os arquivos, a SS ainda não estava completamente morta. Nas semanas posteriores à capitulação, surgiram rumores de um movimento clandestino de resistência nazista, conhecido entre os serviços de inteligência aliados como Werwolf. Temia-se que as SS reorganizassem células armadas para continuar a guerra através de sabotagens e assassinatos. Alguns ataques isolados confirmaram que certos grupos ainda atuavam. Em cidades como Hamburgo ou Bremen, houve explosões em instalações militares e ataques contra autoridades locais. No entanto, logo se comprovou que essas ações eram fragmentárias, impulsionadas por fanáticos sem coordenação real. Ainda assim, a ideia de uma resistência invisível mantinha viva a sombra da SS. Para muitos alemães, o medo persistia. Se as SS tinham sido capazes de sobreviver ao Führer, o que mais poderiam resistir? Na realidade, os restos da organização desintegravam-se lentamente sob o peso da fome, da perseguição e do esgotamento. Nas montanhas da Baviera, nas florestas da Boêmia, pequenos grupos de soldados escondiam-se em cabanas ou minas abandonadas, esperando uma guerra que já não existia. Alguns tentaram chegar à América do Sul ou ao norte da África, ajudados por redes clandestinas que mais tarde seriam conhecidas como as Ratlines. Nelas participaram sacerdotes, ex-oficiais e simpatizantes do regime que facilitaram documentos falsos e rotas de fuga. Através dessas vias, dezenas de ex-membros da SS conseguiram escapar para a Espanha, Itália ou América Latina. O mito da ordem inquebrantável continuava a respirar sob novas identidades, mas para a maioria a dissolução foi brutal. Os campos de prisioneiros aliados encheram-se de uniformes negros que logo se transformaram em trapos. Sem comida, sem hierarquias, sem hinos, os antigos guardiões do Reich enfrentaram a intempérie moral. Alguns se agarraram à disciplina como único refúgio, marchavam em formação mesmo dentro do cativeiro, saudavam-se entre si, mantinham os rituais de limpeza e saudação. Não sabiam ser homens livres, continuavam a ser parte de uma ordem extinta. Outros, contudo, começaram a reconstruir seu próprio relato. Nos interrogatórios e declarações, muitos afirmaram que desconheciam as atrocidades, que eram apenas soldados. Essa narrativa de negação se tornou um mecanismo de sobrevivência coletiva. Nasceu ali o mito do soldado decente das Waffen-SS, uma ficção que, décadas depois, tentaria separar a violência militar dos crimes ideológicos. Mas, em 1945, a linha entre ambos era impossível de traçar. Enquanto isso, nas cidades libertadas, a população alemã começava a enfrentar a magnitude do desastre. As ruínas fumegantes,
Os cadáveres empilhados, os campos abertos à vista do mundo, tudo revelava o alcance do horror. Os civis que durante anos acreditaram na ordem perfeita do Reich viram pela primeira vez o que essa ordem havia produzido. Em Dachau, Belsen, Buchenwald, os sobreviventes emergiam como espectros vivos. As imagens que os aliados mostraram ao mundo, corpos esqueléticos, montanhas de ossos, fornos ainda quentes, destruíram para sempre a ilusão da honra alemã. E no centro dessa revelação estava a SS, o emblema da fé absoluta convertida em crime absoluto. Nesse contexto, a ideia de reconstruir a Alemanha sem o Reich parecia impossível. A desnazificação empreendida pelos aliados tentou purgar a sociedade de todo vestígio da ideologia nacional-socialista, mas as SS tinham impregnado todos os níveis da vida civil. Ex-membros ocuparam cargos administrativos, trabalharam na polícia ou em empresas privadas sob novas identidades. Alguns foram libertados após poucos anos de prisão por falta de provas ou por necessidade política durante a Guerra Fria. A dissolução completa da organização nunca foi real. Sua estrutura formal desapareceu, mas sua herança sobreviveu como uma sombra que nenhum tribunal podia apagar completamente. Psicologicamente, o trauma foi profundo. Para muitos ex-membros, a derrota não significou a redenção, mas uma perda de sentido. Haviam crescido em um sistema que lhes ensinou que a obediência era a virtude suprema e a fé em Hitler, o princípio moral. De repente, encontraram-se em um mundo onde essas regras já não existiam. Alguns caíram no silêncio, incapazes de falar de seu passado. Outros o reinterpretaram com orgulho nostálgico, transformando a lembrança do Reich em um mito heróico. Esse silêncio, mistura de culpa, negação e saudade, estendeu-se pela Alemanha durante décadas. O país reconstruído sobre as ruínas do Reich precisava esquecer para poder viver. Ecos do fanatismo, legado e memória. Quando a poeira da guerra se assentou sobre as ruínas da Europa, o silêncio que permaneceu não era de paz, mas de vertigem. A Alemanha havia perdido sua forma, sua voz e sua fé. As cidades eram esqueletos, os trens parados, os templos queimados, os retratos do Führer despendurados. Mas no ar persistia algo mais difícil de apagar do que os escombros: a ideia. Não uma ideia política, mas uma convicção que havia sobrevivido mesmo à morte de seu criador. A fé na obediência como virtude suprema, a crença de que render-se era trair a própria essência da nação. Essa herança invisível, o eco do fanatismo, acompanhou a Alemanha durante décadas. As SS haviam desaparecido fisicamente, mas sua marca permanecia incrustada no tecido moral de um povo que devia enfrentar sua própria sombra. Nos primeiros anos do pós-guerra, os tribunais de Nuremberg tentaram dar forma judicial ao que tinha sido uma catástrofe espiritual. Em suas salas, os juízes ouviram declarações onde o horror era narrado com a frieza de um escritório. Ordens assinadas, listas de deportações, números de execuções. O que emergiu daqueles julgamentos não foi apenas a magnitude dos crimes, mas a constatação de que, por trás de cada ato, havia existido uma estrutura de crença. Os acusados, comandantes, administradores, médicos, juristas, defendiam-se invocando o mesmo princípio: obediência ao dever, cumprimento de ordens. Apenas obedeciam, repetiam. Essa frase, tão simples e tão devastadora, tornou-se o retrato de toda uma geração de servidores do Reich. A SS havia educado os seus homens para não pensar, para agir como instrumentos de uma vontade superior. O julgamento revelou que a linha que separa a lealdade da barbárie pode ser invisível quando o pensamento foi substituído pela fé. Nas declarações das testemunhas, os sobreviventes dos campos descreviam os seus algozes como homens tranquilos, metódicos, que cumpriam a sua tarefa com eficácia e sem ódio pessoal. Era o fanatismo sem emoção, a obediência convertida em máquina. Nuremberg foi mais do que um tribunal, foi um espelho. Nele, a Alemanha viu pela primeira vez o rosto que havia ocultado sob a retórica da honra. As imagens projetadas durante os julgamentos, as fossas, os fornos, as crianças esqueléticas,
mostraram ao mundo o resultado final do juramento de fidelidade. Cada uniforme negro, cada documento com o selo das SS, representava o ponto de união entre ideologia e crime. Mas a justiça não podia destruir uma crença. Só podia punir suas consequências. A fé na obediência absoluta não se erradica com sentenças. Se dissolve lentamente na consciência coletiva, como um veneno que leva gerações para desaparecer. Nos anos seguintes, a Alemanha foi dividida em duas metades. No leste, o novo regime comunista impôs uma condenação total ao passado nazista. No oeste, a reconstrução econômica e política exigia esquecer para sobreviver. Entre os escombros, os antigos membros da SS aprenderam a se esconder. Alguns foram julgados, outros libertados, muitos reintegrados à vida civil. Mudaram de nomes, de ocupações, de pátria. Mas a memória do que tinham sido persistia, não apenas neles, mas no silêncio dos outros. O país inteiro foi obrigado a conviver com uma geração que havia crescido sob o signo do Führer. O fanatismo não desapareceu, transformou-se em vergonha. Nas décadas de 1950 e 1960, quando a Alemanha Ocidental tentava se apresentar como um novo Estado democrático, surgiram os primeiros estudos profundos sobre a estrutura do nazismo. Os historiadores descobriram que o fanatismo da SS não tinha sido um acidente, mas sim uma construção racional. Não se tratava de uma loucura coletiva, mas de um sistema projetado para eliminar a capacidade moral de escolha. Desde a infância, os cidadãos tinham sido educados para obedecer, para confiar na autoridade como fonte de verdade. Nesse contexto, o juramento a Hitler foi o ponto final de uma educação emocional que anulava a consciência individual. A SS tinha sido a culminação dessa pedagogia. Homens criados não para pensar, mas para acreditar. Os filmes, os testemunhos e os arquivos abertos nos anos posteriores começaram a reconstruir a textura daquela fé. Os campos de concentração, os rituais das SS, os desfiles iluminados por tochas, tudo era parte de uma estética religiosa. O nazismo havia substituído a religião tradicional com uma liturgia política, e as SS foram seu sacerdócio. Nos documentários do pós-guerra, as imagens dos oficiais uniformizados, marchando em perfeita sincronia, adquiriram um caráter hipnótico. A beleza da disciplina se revelava como seu perigo essencial. A ordem podia ser tão fascinante quanto mortal. A reflexão filosófica posterior encontrou nessa fascinação um aviso. Hannah Arendt, ao observar o julgamento de Adolf Eichmann, descreveu a banalidade do mal, a capacidade de um indivíduo de cometer atrocidades não por ódio, mas por obediência. Em Eichmann, o burocrata que organizou as deportações com precisão matemática, concentrava-se o espírito da SS. Não era um monstro, mas um crente. Sua fé não estava em Deus, mas na ordem, e essa ordem era Hitler. A lição era clara: o mal absoluto não precisa de paixão, basta-lhe com disciplina. À medida que o tempo avançou, a memória da SS transformou-se em símbolo do limite humano. Na Alemanha reconstruída, as novas gerações cresceram entre dois silêncios, o dos pais que tinham participado e o dos sobreviventes que mal podiam falar. O tema tornou-se tabu doméstico. As fotografias dos familiares com uniformes, os retratos do Führer nos álbuns, as medalhas guardadas em gavetas, tornaram-se relíquias vergonhosas. Durante anos, a sociedade alemã evitou olhar esse passado de frente. Só com o movimento estudantil dos anos 60 começou a confrontação aberta. Os filhos exigiram explicações aos seus pais. Queriam saber como tinha sido possível que uma nação inteira seguisse um homem até a destruição. Essa pergunta, mais do que histórica, era moral. Os arquivos, uma vez abertos, mostraram que o fanatismo não havia morrido em abril de 1945. Simplesmente mudou de forma. Muitos ex-membros das SS participaram nas estruturas administrativas do novo Estado, especialmente no Oeste, onde a prioridade era a estabilidade frente ao comunismo. Alguns ocuparam cargos na polícia, em tribunais, em empresas. A linha entre o passado e o presente tornou-se difusa. Esse fato provocou uma segunda crise moral.
como julgar aqueles que haviam sido parte da maquinaria sem distinguir entre os culpados ativos e os obedientes passivos. O país inteiro foi obrigado a olhar novamente para a raiz do fanatismo. A ideia de que obedecer, mesmo no crime, podia ser considerado virtude. Nos julgamentos tardios dos anos 70 e 80, contra os guardas de Auschwitz, os médicos de Ravensbrück, os oficiais das Einsatzgruppen, aparecia o mesmo padrão: homens idosos, tranquilos, que relatavam atrocidades com tom administrativo. Nenhum se considerava culpado. Todos diziam ter cumprido com seu dever. A frieza de suas palavras contrastava com as imagens projetadas nas salas. Os juízes, as testemunhas e o público compreenderam que o horror não residia apenas nos fatos, mas na ausência de consciência. Esse vazio moral foi o verdadeiro legado da SS. Uma demonstração de até onde pode chegar uma sociedade que transforma a obediência em dogma. Na cultura europeia, a figura do SS se transformou em um arquétipo do mal absoluto. O uniforme preto, a caveira, as runas se tornaram símbolos universais da barbárie moderna. Mas por trás dessa iconografia persistia um aviso mais profundo. O fanatismo não morre com seus líderes porque não pertence ao passado, mas sim à condição humana. Cada época pode reinventá-lo com novos nomes e novas bandeiras. Por isso, a história do SS não é apenas um capítulo encerrado, mas um espelho no qual o mundo continua se vendo refletido toda vez que a fé substitui o pensamento e a obediência substitui a responsabilidade. Na Alemanha do pós-guerra, a reconstrução moral foi lenta e dolorosa. Os monumentos erguidos nos locais dos antigos campos não foram pensados para honrar, mas para lembrar. As pedras, os arames farpados, as torres de vigilância foram conservados como cicatrizes abertas. Nos anos posteriores, os sobreviventes começaram a contar suas histórias, e suas vozes, trêmulas, precisas, devolveram humanidade a um mundo que a SS havia tentado apagar. Os documentários, as exposições e os museus transformaram a memória em uma forma de resistência. Frente ao silêncio do fanatismo, a palavra se tornou justiça. Visualmente, a memória alemã se encheu de contrastes: crianças brincando entre as ruínas, idosos que evitavam olhar as fotografias, desfiles de soldados aliados sob os arcos destruídos das cidades. A guerra tornou-se paisagem e a culpa em herança. Cada geração aprendeu que a história não pode ser apagada, apenas compreendida. Os nomes das vítimas, gravados em placas de aço e mármore, ocuparam o lugar dos antigos monumentos ao heroísmo. A lealdade, que um dia foi virtude, transformou-se em advertência. Com o passar dos anos, o fanatismo nazista deixou de ser apenas um tema alemão. Tornou-se uma lição universal sobre os mecanismos do poder, a propaganda e a fé cega. Em universidades e museus do mundo, a história da SS é estudada não como um episódio isolado, mas como um exemplo de como uma sociedade pode render-se ao mito da pureza e da obediência. Os retratos dos oficiais, as fotografias dos rituais em Wewelsburg, as listas datilografadas dos deportados, são expostos como relíquias de uma religião sombria que levou a fé ao seu extremo mais destrutivo. Nesse sentido, a negativa da SS de se render após a morte de Hitler não foi uma anomalia. Foi a consequência natural de uma ideologia que havia abolido a noção de limite. Sua resistência final, seus suicídios, suas execuções, foram os últimos gestos de uma fé que se recusava a reconhecer sua própria extinção. Em cada oficial que se disparou, em cada prisioneiro que disse "cumpri minhas ordens", há uma continuidade entre o passado e o presente. A incapacidade de distinguir entre dever e humanidade. Hoje, ao percorrer os lugares onde o Reich se desmoronou, Berlim, Dachau, Auschwitz, Nuremberg, o visitante encontra silêncio. Não o silêncio da negação, mas o do aprendizado. As ruínas da chancelaria foram sepultadas, o bunker do Führer coberto por um estacionamento, os campos convertidos em museus. Mas sob cada pedra persiste a sombra dos homens que continuaram combatendo quando tudo havia terminado. Eles não souberam morrer,
nem viver fora de sua fé, e essa cegueira os converte em advertência perpétua. O eco do fanatismo, 80 anos depois, continua ressoando não nos gritos do passado, mas na calma com que o mal pode repetir-se. Toda vez que uma sociedade confunde obediência com virtude, que um líder é adorado como salvador, ou que uma ideia se impõe sobre a consciência individual, a sombra do uniforme negro reaparece. O legado da SS não é apenas histórico, é moral. Ensina que a rendição, essa palavra que eles nunca pronunciaram, pode ser às vezes o ato mais humano. E assim, o documentário sobre sua queda não termina com a morte do Führer, nem com a capitulação do Reich, mas com a imagem de um país aprendendo a encarar seu próprio abismo. Entre as ruínas, a voz da narração se apaga sobre o som do vento que atravessa os campos vazios, enquanto o espectador compreende que o verdadeiro inimigo não foi a derrota, mas a fé cega que tornou impossível a rendição.